todos, começamos mais um Pod Praise, o agir sobrenatural de Deus. Eu sou Lívia Fernandes e estou aqui essa noite com pessoas especialíssimas para falar um pouquinho para vocês sobre paternidade, sobre juventude, sobre chamado e ainda perguntas extremamente difíceis de responder para o pessoal que está aqui. Hoje comigo, apresentando o programa, eu tenho ele, o Henrique Castro. Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos também aqui na expectativa para mais esse podcast, né? Bora lá. Bora lá, Henrique. Estamos aqui com uma galera super 10. Vai falar de juventude, vai falar de chamado, vai falar também sobre alguns temas um pouco polêmicos, tá? Eu vou começar apresentando para você um grande amigo, um jovem pastor, tá? Ele é bem jovem, gente, ele é mais jovem que eu. O nome dele é Gui Trivino. Pastor Gui, bem-vindo, Gui. Muito obrigado, Lívia, muito obrigado, Henrique, muito obrigado, pessoal, por esse convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Como a Lívia já disse aí, jovem parece que não, andei um pouquinho sem óleo aí, ó, mas 26 anos de idade, para a graça de Deus, praticamente toda a vida debaixo da graça do Senhor, realmente vivendo nos caminhos do Pai. E estamos aqui para poder ter essa conversa maravilhosa, falar um pouquinho do que o Senhor tem permitido a gente viver, né? Pai da Celina, esposo da Karen, e para a glória de Deus, vivendo cada dia a promessa que Ele tem nos dado. Muito bom. Karen, mulher de Deus, assim, gente. Karen é maravilhosa, quero trazer a Karen aqui um dia. Sou suspeito a falar. Eu quero trazer a Karen aqui pra gente, ela é incrível. E também tenho aqui, junto com o Gui, que vai falar um pouquinho, uma pessoa que, assim como eu falei semana passada do bispo, é uma pessoa que me dá destino, que me deu acolhimento, que fala muito sobre evangelismo, que é um braço do evangelismo muito forte, que chora muito, e eu sou da mesma unção dele, gente, eu tenho a unção do choro. É o pastor Michel Ulisses. Seja bem-vindo, pastor. Uau, depois dessa apresentação, né, Henrique? Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Henrique, Lívia, um prazer estar com vocês, podendo gravar aqui algo. Espero que for dito aqui, com certeza, alcance tua casa, sua vida, sua família. Ela falou tudo isso, irmão, mas é porque ela gosta muito de mim, tá? Sou normal. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, podendo falar um pouquinho aí da nossa história, do nosso ministério, da nossa vida. Já a gente se apresenta, né, Lívia? Daqui a pouquinho ou pode ser agora? Pode ser agora, fica à vontade. Então vamos lá. Sou pastor Michel, tenho 43 anos, não parece verdade, mas eu tenho 43 anos. Sou casado com a pastora Daiane, tenho 3 filhos, 2 netos, e somos pastores ali na comunidade, juntamente com o Bispo Cosme. Hoje estamos pastoreando na frente dos jovens, mas daqui a pouco a gente discorre sobre isso, né? Isso Toca aí, o barco gente. aí, Lívia. Tenho 2 pastores aqui que tratam com juventude, que tratam aí com essa área difícil, né, gente? Porque juventude é uma área caótica, porque eles são muito intensos. E essa intensidade que eles carregam, às vezes faz com que eles permeiem para lugares que a gente não quer. A gente já foi jovem, né? Já. Eu tô mais aqui pro lado do Henrique, de idade, por ela pastor, entendeu? Olha, ela falou que tá pro meu lado, é nova. E então, eu sei como que é essa juventude, porque eu também lidei muito com eles, e eles pedem socorro toda hora. Mas eu queria ouvir de vocês, como que foi para vocês quando vocês se descobriram cristãos? Essa pergunta a gente fez até pro bispo, né? Acerca de saber qual foi o momento do chamado. E eu acho muito interessante, porque não só para o jovem, mas também para o pessoal mais velho, às vezes tem 30 anos de igreja, mas ainda não sabe o que deve fazer. Verdade. E hoje vocês são pastores, então em algum momento, no caso do bispo, ele falou lá que quando ele tinha 8 anos, ele recebeu uma revelação de uma senhora, mas ele só veio entender isso muito mais velho. Vocês também tiveram isso, também tiveram essa revelação, ou vocês tiveram um estopim na vida de vocês que falou assim, bom, nesse momento eu sei que esse é o meu chamado, é com o evangelismo, é com maestria, é com jovens. Fala um pouco aí os dois, fiquem à vontade. Por favor, pastor Guilherme. Bom, então vamos começar aqui. Bom, a minha história é um pouquinho parecida com o que o bispo ele contou. Eu, desde muito novo, né, minha família se converteu aos caminhos do Senhor, então a gente recebeu a presença de Deus em nossa casa através da minha avó. Então, fui criado com minha avó, fui criado com a minha mãe, né? Depois a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre isso.
Mas eu agradeço muito a Deus pela vida da minha avó, porque realmente foi ela, pela decisão dela de aceitar o chamado de Cristo, é que o Espírito de Deus entrou na nossa casa, entrou no nosso lar, houve libertação. Mas realmente levou um tempo até que eu entendesse que eu tinha realmente um chamado de Deus na minha vida que era muito além do que servir os deuses dos meus pais, né? O Deus da minha avó, o Deus da minha mãe. Então eu tive ali desde muito novo uma vida de igreja, ia para todos os cultos, participava de escolinha, participava dos grupos e participava logo com 4 anos de idade, me apaixonei por bateria, né? Que eu acho que é todo o primeiro caminho de jovem de igreja. Bateria é aquele negócio que chama o nosso coração, né? E logo depois disso, eu fui me apegando mais com a questão de aprender a palavra de Deus. Eu lembro que eu tinha 5, 6 anos, e às vezes a tia da escolinha chamava, Gui, vamos pra escolinha. Eu não queria ir. Eu queria ir ficar no culto, eu queria ouvir o pastor pregar. Eu queria estar mais ali aprendendo sobre o que era a palavra de Deus. Uau. E isso sempre me chamou a atenção. Então, quando mais pra frente, né, depois de muita caminhada, depois de algumas experiências com Deus, eu me lembro que quando eu tinha 15 anos de idade, com 15 anos de idade, eu senti a primeira vez assim muito forte a voz de Deus falando no meu coração. Né? Não que antes não havia acontecido, mas foi uma experiência sobrenatural, fora do comum comparada com as outras. Né? Aquela questão de realmente quando o Samuel ele escuta a voz de Deus chamá-lo, sabe? Foi mais ou menos isso. Eu escutava muito sobre o que Deus fazia na vida das pessoas, mas, de certa forma, eu tinha vivenciado, mas ao mesmo tempo não com tanta intensidade. E com 15 anos, então eu recebo realmente a presença de Deus na minha vida, eu sou batizado ali em línguas do Espírito Santo, e ali em diante eu realmente começo a ver Deus palpável em tudo que acontecia comigo. Seja nas decisões, sejam nas indecisões também, nos momentos de silêncio. Então, realmente eu consigo separar aqui, né, antes dos 15 anos e depois dos 15 anos, uma vida diferente, realmente assumindo um compromisso com o Pai. Nossa, tem um marco de antes e depois. Sim. Isso é um marco de chamada. Sim. Isso é um marco de chamada, é aquele momento que, por mais que no depois a gente discorra para outros caminhos, aquela lembrança lá vai te puxar de volta. Sim. E você, pastor Michel? Eu? Bom, eu comecei muito cedo, né? Sou neto de pastor, e aí a gente sabe como filhos e netos de pastor sofrem pela cobrança, né? Quero dizer para você que nem todo filho de pastor vai ser pastor e não tem problema nenhum isso. Mas eu cresci com essa pressão, né? Meu avô era aqueles pastores mais antigos, e com 11 anos ele me fez me batizar. Falou para mim, cara, tá na hora de você se batizar, tá na hora de você tomar uma decisão. E eu, aquele pré-adolescente, sem saber que rumo tomar ainda, decidi me batizar. Confesso que foi meio pressionado, mas hoje eu entendo que foi uma das melhores decisões da minha vida, porque isso me deu um direcionamento. Eu me recordo que com 12 para 13 anos, como o Gui disse, a gente começa a tocar bateria na igreja, a gente começa a se envolver com as coisas de Deus, e isso me trouxe um ânimo, né? Isso me trouxe um direcionamento, isso me tirou da vida secular de um pré-adolescente, por exemplo, usar drogas, ir para baladas. Não que no futuro eu não tenha me desviei, mas eu tinha aquela convicção que onde eu estava não era meu lugar. Sim. Então eu cresci com essa convicção. Com 14 anos, muito cedo, eu virei líder de jovens. Meu avô pegou e falou, meu avô pastoreava uma igreja, ele falou, cara, tá na hora de você dirigir os jovens. Eu lembro até hoje, tinha cerca aí de 22 jovens, mais ou menos. Mas já tinha um povo aí, já, hein? Já tinha um povo. Já tinha um povo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu louvo muito a Deus pela paternidade que o meu avô me deu. O meu pai não me criou, meu pai não me assumiu. Mas meu avô trouxe essa responsabilidade sobre os ombros e através dessa responsabilidade dele me deu um destino. Eu cheguei a um certo momento da minha vida que eu olhei para ele e falei, cara, eu quero ser igual a esse cara. E o desejo nasceu no meu coração de servir a Deus. Eu já tinha saído durante um tempo, já tinha me perdido durante um tempo, mas eu enxergava Deus na vida dele.
E a paternidade que ele teve sobre a minha vida teve uma grande influência onde eu estou hoje. Por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A importância da paternidade na vida de um jovem ou de uma jovem. Isso te direciona, cara. Isso te dá um futuro. E eu louvo muito a Deus por isso. E eu me lembro até hoje que o dia que ele estava sendo velado, vários pastores de nome, e eu parei na frente do esquife e falei, Senhor, se eu for 1/3 do que esse homem foi, eu tenho certeza que eu vou viver coisas sobrenaturais. Então, o meu ministério nasceu dentro disso. É claro, teve revelações quando a gente era menor. Eu me lembro de uma irmã se levantando e falando algumas coisas. E tudo isso é válido, tá? Eu não invalido essas coisas, porque é Deus confirmando algumas situações. Mas eu entendo que quando nós entramos no mundo evangélico para seguir a Deus, o evangelho nada mais é do que te tornar mais humano, uma pessoa melhor, para servir não só a Deus, mas principalmente as pessoas que estão ao seu redor. Então o que me marcou foi isso, a paternidade que eu tive através da vida do meu avô, que mesmo não tendo pai, ele assumiu daquela forma abrupta dele, né, aquele jeito nordestino de ser, que na minha casa não podia nem ter televisão, tá, irmão? Nem televisão eu tinha. Se eu usasse bermuda, se eu estivesse jogando bola, eu apanhava, porque era daquele jeito. Só que eu sou muito grato a Deus pelo caráter que Ele me deu. E hoje eu estou onde eu estou, primeiro eu louvo a Deus. Segundo, eu louvo bastante ao meu avô por ele ter me direcionado nos caminhos, né? Que legal, muito bom o que você falou sobre paternidade também, né? Porque tem muito jovem que... Pessoal, a gente abriu uma caixinha de perguntas, o pessoal mandou muita pergunta. Dá até medo. O pessoal mandou muita pergunta, muita coisa, e assim, a maioria das perguntas são relacionadas à paternidade. Hoje vocês são pais, né? Michel, gente, ele é até avô. Eu sou avô de 2 netos, ele o Brian e o Cacau. Beijo. Ele é avô. Vovô te ama. E são pais, e assim, falando sobre a paternidade, hoje a gente vive um tempo que muita gente não entende essa paternidade de Deus. E as pessoas não entendem geralmente porque foi apresentado a elas um cristianismo e também um Deus que é só um Deus velho testamentário. Um Deus bem bravo, um Deus bem bruto, não dizendo que Deus não é bravo. Não tô falando que Deus é só amor, gente. Deus é amor e justiça, tá? Vamos, né? Mas as pessoas conheceram esse Deus. E às vezes o jovem, ele não tem coragem de chegar ao Deus Pai. Ele não tem coragem de falar com essa nuance do nosso Deus, essa multiforme maneira de Deus trabalhar. E não conhece. E quando não conhece um Deus Pai, a pessoa só faz aquilo que é mandado. E aí ela acaba se tornando uma pessoa medrosa, um crente que não amadureceu. E ainda um crente que não amadureceu, mas também um crente que faz as coisas por detrás da câmera com a falsa ideia de que Deus não está vendo. Assim como a gente faz com o nosso pai, né? Quando a gente é jovem. A gente acaba, não vou... Isso aqui eu não faço na frente do meu pai porque ele não está vendo. Mas Deus é onipotente, onipresente e onisciente. O que vocês podem falar para essa galera que está ouvindo a gente para criar esse laço com Deus Pai? Para se relacionar com Deus e entender e aceitar essa paternidade. Porque às vezes o que falta é a gente aceitar essa paternidade de Deus, né? O que vocês podem falar para essa juventude de 0 a 100 anos que tá ouvindo a gente aqui agora? Responda? Então vamos lá. Eu acho o seguinte, Lívia, você só consegue ter intimidade com uma pessoa a partir do momento que você tem um relacionamento com ela. Eu só vou passar a conhecer o Henrique, ter uma intimidade para brincar com o Henrique, a partir do momento que eu conviver com o Henrique. A partir do momento, Henrique, que nós trocarmos uma mensagem. Sim. A partir do momento que você ligar para mim e falar, pastor, tá tudo bem? E a gente criar esse relacionamento. O que eu vejo em tudo isso? A galera tem um relacionamento muito superficial com Deus. A galera tem aquele relacionamento que senta para comer, pai, obrigado pelo alimento, amém. E não tô julgando isso. Vai dormir, agradece pelo dia, amém. Mas e o restante das outras horas? Eu costumo dizer que, eu sempre falo para o Felipe, meu filho, em todo momento que você for fazer, faça como se fosse para Deus. E todo momento você está ligado a Deus. Quando eu estou dirigindo, muitas vezes, eu estou falando com Deus, eu estou orando com Deus. Quando eu estou, às vezes, no banheiro, eu estou falando com Deus. E isso quer dizer o quê, pastor? Isso cria intimidade.
Quando eu tô conversando com o Gui, eu mando mensagem, eu tenho uma intimidade já com ele, porque nós criamos um relacionamento. E por que as pessoas têm essa visão superficial de um Deus do Velho Testamento? É porque não quebraram essa barreira da intimidade. Exatamente. A Bíblia fala que o véu foi rasgado. Para quê? Para que você tivesse livre acesso. O livre acesso é o quê? É você chegar até a porta? Não, é você adentrar. E quando a gente é filho, por exemplo, você que está me ouvindo, você vai na casa do seu pai, você não pede para abrir a geladeira, você vai e abre. Você não pede para deitar no sofá, você vai e deita. Isso é relacionamento, intimidade, é conhecimento, você sabe quem é seu pai. Então, assim, quando nós não conhecemos, nós criamos essa barreira. Jó já dizia a famosa frase: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço porque eu ando contigo, cara. E andar é diferente de somente conhecer por ouvir falar. E aí, o meu conselho como pastor é: busque um relacionamento com Deus. Busque intimidade com Deus. Fale com Ele. Como que você vai criar intimidade se você não fala? Não tem como. Não tem como. Vai ter aquela barreira. Mas quando eu atravesso essa barreira, cara, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. É sensacional. É sensacional. Aí você fala: ah, pastor, mas como assim? Aí você começa a caminhar porque você conhece. Aí eu não vou mais pecar, não é porque aquilo pode me prejudicar. Não, eu não vou pecar porque eu não quero mais perder essa intimidade. É isso aí. Eu não quero mais perder esse amor que é real, porque quando eu dobro meu joelho, eu sinto a graça dele. Quando eu estou dirigindo, eu sinto a graça dele. Quando eu estou no ônibus, eu sinto a graça dele. Quando eu estou na faculdade, eu sinto a graça dele. Uau. E isso é intimidade. E aí, quando a galera conhece isso, cara, não tem como voltar mais atrás. Olha isso. Não, e fazendo um adendo a tudo isso, né, Shell? Eu acredito que tudo isso seja a partida de um problema único e comum para todos: fé. Tudo começa com a falta de fé. Porque se eu não tenho fé de que Deus, Ele está comigo em todos os momentos, então realmente eu não vou ficar receoso a fazer aquilo que o machucaria, e também não vou procurar me relacionar com Ele, porque eu não creio de verdade. Quando eu falo da minha história 15 anos antes e 15 anos depois, é que realmente eu conhecia muito a letra, mas não tinha relacionamento. E quando você não tem um relacionamento, como o Shell acabou de falar, você não tem essa intensidade, né? E eu acho que hoje a gente vive esse problema em todas as igrejas, não é só aqui no Brasil, em todas. Existem cristãos que estão com uma fé como um rio. É muito largo, é extensivo. A gente vê os números de cristãos crescendo à torta e à direita, mas é muito raso. A galera tá muito rasa no que se entende do seu Pai eterno que está ali. Sim. Não só longe, como a palavra diz, mas Ele também é Deus de perto. Sabe, de entender que no momento de angústia eu posso contar com meu Pai, mas que no momento de alegria eu também posso contar com Ele. Afinal de contas, Ele é Pai. Eu falei isso esses dias na comunidade. A minha filha, ela não acorda de madrugada e pergunta assim: ô pai, tem leite para eu tomar? Não, ela só chora. E aí, eu que sou pai, corro atrás do leite pra ela, porque assim, é minha filha, ela tá chorando e eu vou suprir a necessidade dela, entendeu? Assim, a gente tem que entender que Deus, Ele faz isso com a gente também, sabe? Não que nós vamos procurá-lo só no momento de necessidade, mas a gente precisa entender que Ele está ali para um relacionamento. Ele está ali de braços abertos. E quando a gente começa a entender isso, como a palavra diz, a fé vem pelo ouvir. Se nós hoje não conseguimos acreditar que Ele é um Deus que é Pai, é porque talvez a gente não está buscando ouvi-lo. Uau! A gente não está buscando entendê-lo. Então, assim, como que anda a nossa vida perante a esse Pai? Porque, assim, Ele não foge da gente, mas a gente está sempre fugindo dele. Eu fugi por muito tempo. Cara, a última coisa que eu queria falar na minha vida é que eu queria ser pastor. Eu não queria. Não, hein? Também não queria, não. Onde a gente veio parar? Tá? É tão maluco isso. Depois que... eu concluo. Não, tranquilo. Eu lembro que, bem pequenininho na igreja, meu negócio era bateria e não queria saber de sair dali. Porque, era tímido igual a porta. Não me chamava pra dar oi que eu tremia na base. Ia desmaiar pra dar um oi. E aí... Não imagina, né? Imagina, se eu me time, você imagina, Henrique? Não, é que depois que destravou, aí é difícil fazer eu parar de falar, entendeu? Mas eu era muito tímido. Eu tinha um problema com timidez terrível. E isso também é o quê?
Falta de paternidade. Eu não tinha alguém que poderia ali me apoiar, me suportar, me dar referência de identidade para poder mostrar o que eu sou. Olha só como a falta de paternidade afeta uma pessoa. Não sou psicólogo nem nada, mas a gente começa a lidar com as pessoas, não só no ambiente de igreja, mas em todos os nossos relacionamentos de vida, e a gente percebe o quanto isso impacta na questão de posicionamento, na questão de como a pessoa ela pode se levantar, até mesmo perante as adversidades. Mas voltando aqui, né, eu sempre fugi a minha vida inteira. Fugi de sair da bateria para ir para um violão, fugi de um violão para começar a cantar, irmãos, pelo amor de Deus. Eu sempre fugi do pastorado, irmão. Não, Tocava, eu gostava. Eu mas fugia de tudo. Tocava, era comigo mesmo. Eu, Bispo Cosme, que tava aqui, a gente tocava junto. Agora, pastorado. Tocava o terror também não, né? Vamos continuar no tema aqui. Vamos continuar. Não, brincadeiras à parte, mas, gente, olha, eu fugi demais. Então, assim, tanto que chegou um momento que eu vi que não dava mais para fugir. E aí, quando eu falei, Deus, tá bom, é isso que o Senhor quer, Pai. Então, assim, eu não me sinto preparado. Até hoje, a gente lida com esse sentimento. Sim. Isso é muito louco. Mas o Espírito Santo todo momento tá ali, ó, chamando a gente. Filho, continua. Filho, eu tô aqui. E aí, quando a gente olha para esse Pai que tá ali, a gente ganha força. A gente consegue dar mais um passo. Assim como o Pedro saiu do barco, ele começou a andar sobre o mar. E a gente olha que enquanto Pedro estava com o olho em Jesus, ele tinha fé para continuar pisando sobre as águas. Assim é a nossa vida com Deus, com esse Pai. Enquanto a gente está fixo no que Ele tem para nós, naquilo que Ele está falando para nós, a gente tem fé. A nossa fé aumenta. Uau, gente. Mas quando a gente tira os olhos, Pedro tirou os olhos. No momento que a gente olha no texto, que Pedro tira os olhos de Jesus, do Pai que estava de frente a ele, e no meio da tempestade, ele começa a olhar pro vento, a fé dele se esvai. E aí ele afunda. Mas Jesus é Pai. Ele vai lá até Pedro, puxa ele de volta. E fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu muitas vezes na minha vida me senti Pedro. Porque mesmo o Senhor mostrando ali, Guilherme, eu sou pai. A gente fica com aquelas questões internas. Será? Será que é mesmo? Será? Exato. Os serás da vida, né? Os sis. Por que acontece com fulano e comigo não? Exatamente. A gente começa a trazer essa questão da comparação. Eu falo que assim, aquilo que o inimigo não destrói na nossa vida, ele distrai. Por que que o inimigo, o diabo, ele tenta tanto atacar famílias, atacar essa questão de paternidade? Porque uma família desestruturada geram pessoas desestruturadas. Pessoas disfuncionais. Disfuncionais, emocionalmente falando. E isso gera problemas, assim, para a vida toda, entendeu? Se a gente não se apoia em Deus, naquilo que Ele tem realmente prometido a nós, realmente se apegar às promessas do Senhor, né, como Jesus, na hora que Ele vai ao céu, e Ele fala para os discípulos, olha, eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador, e esse fará com que vocês lembrem das minhas palavras. O Espírito Santo é esse que nos traz todos os dias à memória. Às vezes vai vir ali o dia mal, vai vir a tempestade, a noite vai cair sobre a nossa vida, e a gente vai começar a esquecer, né? Poxa, será que eu tenho um pai? Será que eu tenho alguém por mim? Porque se a gente olha para a nossa história terrena, geralmente a gente está sozinho. A gente cresceu sozinho, sim, sem uma identidade, uma referência. Mas aí Deus ele entra e cobre essas lacunas. Eu vivi isso na pele. Todas as lacunas que eu tinha com a questão de paternidade, Deus ele veio e ele não só preencheu, mas ele transbordou. Pegando esse gancho, eu achei, gente, sensacional o que vocês falaram aqui. Basicamente, aqui, trazendo um resumão do que eles falaram aqui, que eu entendi, me corrijam, pastores, pelo amor de Deus, mas a intimidade, ela rompe barreiras de relacionamento com o Cristo. Isso aí. Para concluir isso aí, só te cortando. Corte-me. Eu estava aqui raciocinando, o Gui falando, eu estava pensando aqui, eu vou para Ezequiel 47. Essa questão de intimidade, né? Quando Deus leva Ezequiel e ele vê os rios que correm do templo. E aí a Bíblia fala que Deus vai levando Ezequiel até o tornozelo, até os joelhos, até que chegou um momento que ele não conseguia mais caminhar, ele teve que nadar. Ele mergulhou naquelas águas. Eu entendo que isso foi Deus dando intimidade, mostrando para Ezequiel, olha, isso aqui são águas vivas. Mas sabe o que eu acho mais interessante desse texto?
é que ele mergulhou, ele conheceu, ele viu que ali havia vida, porque a Bíblia fala mais para frente que esses rios por onde passavam, ele trariam vida, né, Henrique? E o que eu acho mais interessante de tudo isso, que depois que o cara conhece a Deus, que o cara tem intimidade com Deus, aí Deus pega Ezequiel e põe ele para fora, para a margem, agora olha para o lado. O que eu entendo? Quando Deus te leva para o íntimo, que Deus te aprofunda, que você é cheio de Deus, Deus ele te leva para fora de novo e agora fala, tudo isso que você recebeu, tudo isso que você proveu, é para cá, para você derramar a vida nesse lugar. Então eu creio que toda intimidade que é gerada em Deus, não é para você guardar para você. A intimidade é ótima. É muito legal você entrar na presença, você sentir Deus, você ser cheio. Cara, isso é sensacional. Você chorar, você falar em línguas, isso é muito legal. Mas o que nós estamos fazendo com essa intimidade? Né? Com esse derramar de Deus sobre a nossa vida. E a nossa preocupação como pastores, e é o que nós passamos para os jovens, é justamente isso. Você mergulha, você é cheio de Deus, mas Deus te leva para fora de novo, para que aquilo que foi derramado na sua vida seja derramado através de você em outras vidas. Então a gente volta ao conceito do servir. É sempre isso. A base de tudo é servir. E eu vejo, por exemplo, vocês dois tiveram problemas de paternidade física, né? Pela falta dela ou pela ausência da real e uma colocação de uma outra pessoa, e encontraram a paternidade em Deus. E de uma maneira tão leve, né? Lógico que no decorrer da vida, gente, não é leve. No decorrer, na luta, na batalha diária, não é leve, nada é fácil. Mas a construção de um relacionamento, de uma intimidade maior, fez com que eles caminhassem. E hoje, eu falo, né, vou puxar a sardinha aqui, né, Henrique? Vou puxar a sardinha aqui. Esses caras, eles são os exemplos, assim, de entrega. De entrega. Os caras que se entregam ali no louvor, porque sobre os nossos patrocinadores, tá? Para vocês verem. Vocês vão entrar em contato com eles também, eu sei disso. Nossos patrocinadores. Hoje a gente tem o patrocínio da Girafones, que continua com a gente. Quero agradecer aos meninos da Girafones. Eles têm os melhores aparelhos telefônicos, tem também acessórios, iPhone, Xiaomi, Samsung. Eles fazem entrega em todo o Brasil. Eu vou deixar o arroba deles aqui, @gira.fones com PH. Vou falar mais uma vez. @gira.fones, tá? Com PH. E aí você entra em contato com eles, dá uma olhada lá na página. Sempre tem novidade e sempre tem promoção. Inclusive essa semana eles estão com promoção, tá? O telefone deles é o 11 97725 4307. 97725 4307. Eu tenho também uma outra patrocinadora, gente, que está crescendo muito no mercado. Depois que ainda a gente apresentou ela aqui, o negócio foi assim. Ela falou, o que aconteceu? E é a Raine Móveis. A Raine Móveis é uma imobiliária. Essa imobiliária, ela tá nova no mercado, mas ela já tem um atendimento aqui dentro do país e fora também. Pessoal que mora fora do país, que quer alugar, comprar, vender seu imóvel aqui no país, só entrar em contato com a Raine Móveis, tá? Eu vou deixar o site, que é o www.rainemoveis.com.br e o telefone 11 2922 4624. O atendimento é das 8 às 20 horas. Esse telefone também é do WhatsApp, tá bom? Então você consegue entrar em contato com ela pelo WhatsApp. Ela faz também um atendimento híbrido, tá bom? Metade ao vivo, metade pelo telefone. Enfim, entre em contato com eles lá, que vocês vão conseguir ver o tanto de imóvel legal que tem para quem quer comprar, para quem quer vender, para quem quer alugar, enfim. É isso aí, Raine Móveis. E aí, Henrique, vamos entrar na rota de perguntas? Vamos. Essas perguntas da galera aí me assustam. Fica à vontade, Henrique. Vamos lá. Desculpa te cortar, eu nem coloquei nome dessa vez, tá? Porque Para não dar polêmica. Para não dar polêmica, hein? Porque, né, perguntas polêmicas não precisam ter nomes. Vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem aqui para vocês hoje é como vencer os pecados de estimação.
Bom, eu acredito que, ainda no tema do que a gente está falando, intimidade com Deus, ele é o princípio de todas as coisas. Tá vendo? Nós estamos ligados. Até nem sei falar a mesma coisa. Olha aí, vocês estão ligados. Porque é aquela coisa. Se eu estou caminhando com Deus, eu estou vivendo aquilo que Ele tem para mim, eu não vou ficar mais preocupado com a minha própria vontade. Entende? O que satisfaz o meu próprio eu não é maior do que o que satisfaz o Espírito que Deus colocou em mim. Uau. Quando a gente olha para Adão e Eva no jardim e eles caem em pecado e tem toda a questão ali, a primeira coisa que eles fazem é se esconder da presença de Deus. Deus não deixou de ir até eles. Ele vai, a palavra diz que na viração do dia ele volta no jardim para ter o que eles tinham todos os dias, que era um momento de intimidade. Mas Deus não encontra Adão e Eva. E ele pergunta, aonde vocês estão? Mas aí, eles com muito medo se apresentam até Deus e eles falam, olha, tivemos medo, nós pecamos. Você vê que assim, que quando o pecado entra, o medo entra. E é muito louco, porque se a gente olha para Romanos, capítulo 8, 15, até deixei anotado aqui, a palavra vai dizer que o Senhor não nos deu espírito de escravidão. Uau. E nem de medo, mas sim um espírito que nos faz clamar Abba, Pai. Então, qual que é o oposto do pecado e do medo? É ter um espírito de adoção, um espírito que nos faz caminhar a intimidade com Deus. Então, você quer vencer o pecado de estimação? Cola com Jesus. Gente, abraça esse Pai. Show de bola. Isso foi poderoso, como diria o pastor Daniel, que vai vir aqui também, gente. Ó, Dani. Mas isso foi poderoso, meu Deus. E na opinião de vocês, como que seria um jejum eficaz? E aí, Chá? O jejum eficaz, para mim, tá? É todo aquele jejum que gera um sacrifício, tá? Tem pessoas que falam, eu vou tirar o brócolis do meu jejum. Não, cara. Aí é sacanagem. É a mesma história do... eficaz. Pergunta quantas vezes a pessoa come o brócolis no mês. Tudo bem que eu amo brócolis, mas espera aí. É a mesma coisa do jiló. É a mesma coisa do jiló. E eu também gosto de jiló. Mas você é fit também, né? Onde? Mas eu penso assim, o jejum eficaz é aquele que existe um sacrifício. Mas não somente um sacrifício físico, mas principalmente um sacrifício espiritual. Como assim, pastor? É aquele momento de você estar ligado com Deus. Aquele momento de oração. Porque tem muita gente que acha que o jejum vai trazer coisas. Eu vou jejuar por uma casa. Eu vou jejuar por um carro. Não, não. O jejum é para você se fortalecer em Deus. E aí entra na questão da intimidade, que a gente voltou lá no início. É para você criar intimidade. Né? Quando Jesus ele veio ao mundo, a Bíblia fala que logo após ele ser batizado, o que o diabo faz? Pega ele, o Espírito, melhor dizendo, me perdoe. O Espírito leva ele ao deserto para ser tentado. E Jesus estava o quê? Em jejum e oração, 40 dias, cara. E o diabo vinha e oferecia os pratos e Jesus falava, não, nem só de pão vive o homem. Então, assim, quando você tem uma vida de jejum com Deus, eu costumo dizer que o crente que não jejua, ele não tem armas para lutar contra o inimigo. Porque a Bíblia mesmo fala, existem cascas que só saem com jejum e oração. Sim. Então, todo cristão, ele tem que jejuar. Eu não vou falar para você aqui uma receitinha, 1, 2, 3 vezes. Não, não. Cada um sabe a sua necessidade. Eu tenho a minha intimidade com Deus. Porque é algo que eu preciso para estar de pé. Como pastor, como marido, porque todos nós temos dificuldades e temos fraquezas. Agora, quando eu tenho uma fraqueza, eu prefiro confessar uma fraqueza a Deus do que ter que confessar depois um pecado. Uau. Porque quando eu confesso uma fraqueza a Deus, eu ainda não pequei. Eu tenho uma fraqueza, Henrique. Sim. Eu tenho uma necessidade e uma lacuna. E eu falo, Deus, a minha necessidade é essa, a minha fraqueza é essa. E aí é onde eu entro em jejum, entro em oração, busco a Deus. Então eu prefiro, aqui para ficar bem claro, eu prefiro confessar uma fraqueza do que depois ter que confessar um pecado. Isso aí. Poderoso. Isso aí. Porque todo cristão é hipócrita. Nossa. Ai, Jesus. Gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Eu falei que essas perguntas iam dar problema, iam ser polêmicas. Aí tem muitos pontos de vista que a gente pode analisar, tá?
Por que está vindo essa pergunta? Pode ser hipócrita porque lá atrás alguém teve uma vida desregrada, uma vida promíscua e hoje é cristão, e aí alguma pessoa pode falar que é uma hipocrisia isso. Eu já não entenderia como hipócrita. Eu entendo que o evangelho ele é transformação. É isso aí. Então, Jesus ele veio buscar aquele que se havia perdido. Né? Então, eu olho para essa pergunta e eu enxergo mais ou menos isso. Né? Que aquele que roubava já não rouba mais. Aquele que pecava já não peca mais. Aquele que mentia já não mente mais. Por quê? Porque ele conheceu o evangelho. Aí eu já ouvi, eu passei isso essa semana com um rapaz no serviço, que ele é novo convertido, está no primeiro amor, e a gente sempre conversando de Cristo com ele, e um dia ele chegou para mim e falou, ô meu pastor, ele me chama de meu pastor no serviço. Eu dei risada, falei, que foi? Fala. Ele virou e falou para mim, eu vou me batizar tal dia, você não quer ir lá? Eu fiquei muito feliz, e ele se batizou. Hoje ele faz parte do grupo de evangelismo da comunidade dele. Olha. Ele leva comida da Cracolândia, cara, e o cara tá no primeiro amor louco. Só que aí as pessoas olham para isso e falam, mas você fez isso até tal dia, você fez aquilo até tal dia. E aí eu sentei com ele esses dias e falei, cara, você não está mais lá. Não se ofenda por isso. Não se ofenda por aquilo que vão te julgar. Você tem que dar ouvido por aquilo que Jesus vê em você. Não por aquilo que o pessoal vai falar. Porque as pessoas não conseguem enxergar o que está aqui dentro. Essa terra aqui, como diz o ditado por aí, só Deus pode caminhar aqui dentro. É isso aí. E aí as pessoas te julgam por aquilo que você foi. Só que o evangelho te tira da onde você foi, da onde você estava, da onde você foi, e te coloca em lugares que você nunca foi. Uau. Só que essas pessoas não entendem isso. Para entender o evangelho e saber aonde nós passamos e onde nós estamos, primeiro precisa conhecer a Cristo. A graça que nos atrai, ela nos transforma. É isso aí. Se a graça que te atraiu não te transformou, então talvez você não viveu a graça. Uau. E tem uma outra coisa que eu também interpreto com essa pergunta. Eu não sei como que estava o coração dessa pessoa quando perguntou isso, mas se talvez ela tá olhando para um ponto de tipo, me magoei com pessoas que se diziam cristãs, então eu te digo duas coisas. Primeiro, talvez o seu coração esteja num lugar onde não deveria, porque se o seu coração está em Deus, está no Pai, você não olharia para o que as pessoas estão fazendo, para o que quem está do seu lado deixou de fazer ou fez. E aí você se fortalece no Pai. Porque se a gente realmente fica com a visão muito humana da coisa, né, do que está acontecendo ao nosso redor, a gente literalmente vai perder a nossa fé. Eu acabei de citar aqui o que aconteceu com o Pedro. Ele olhou para o ambiente e perdeu a fé. Olhou para Deus, olhou para Jesus, para o Pai. Então ele teve fé renovada. Agora, tem um outro ponto. Se talvez alguém que se diz cristão magoou essa pessoa, fez algo que não deveria, é porque não é cristão também. De verdade. Porque a igreja verdadeira do Pai, a noiva que está sendo preparada, adornada para o encontro com o noivo, ela é incorruptível. Né? Uma coisa que eu gosto de dizer assim, para quem hoje em dia a gente vive muito isso, né? A onda dos desigrejados. Ah não, eu sou cristão, mas é que eu não sou muito chegado em ir para a igreja, né? Esse negócio de igreja não é para mim. Né? Eu vejo pelo YouTube, eu vejo pelo YouTube. Vou na live. Cara, não, a gente precisa de vida de comunidade, a gente precisa de vida na igreja. Ah, mas a gente vê muita gente errada. Ok, mas a gente vai ter gente errada em todos os grupos de pessoas. Eu acho que a igreja, só te cortando um pouquinho, Pode falar, a igreja é um hospital. É isso aí. Onde vai pessoas feridas. Jesus mesmo vai dizer, né? Eu não vim para os Exatamente. sãos, mas eu vim para aqueles que estão doentes. E aí as pessoas têm que entender o quê? Ali é um hospital que trata feridos. É isso aí. Vai ter pessoas que vai errar. Vai ter pessoas que vão te decepcionar. Vai ter pessoas que vão falhar com você. Mas se você tiver a consciência e você estiver ligado em Deus, nada disso vai paralisar aquilo que Deus tem na sua vida. É isso aí. Exatamente. Entendeu? É isso aí. Perdão. E olhando para isso, a única coisa que eu posso dizer é que incentivar essa pessoa a olhar para o que realmente é ser igreja. Então, quando a gente olha para a palavra, a gente vai ver que Jesus nos chama para ser o que? A sua imagem e semelhança. Né? E quanto mais a imagem e semelhança eu sou de Jesus, como o Shell já disse aqui, muito bem pontuado, um melhor ser humano eu sou. Porque, de novo, voltando para a criação, Deus cria todas as coisas e ele diz, né, a palavra vai dizer, viu Deus que tudo era bom. Deus não criou nada ruim. O ser humano não é algo ruim. A gente tem sim um coração inclinado
para o pecado, porque a nossa natureza, devido à queda, devido a tudo que aconteceu na criação, é uma luta constante do espírito contra a carne. Mas quando nós subjugamos a nossa própria vontade e escolhemos viver a vontade de Deus, então vivemos também aquilo que é ser a imagem de Cristo nessa terra. Muito boa colocação. Eu falo aqui para vocês, hein, pessoal, não coloca na conta de Deus essa frustração aí, não. Eles falaram aqui muito legal, mas eu já sou meio brava. Eu falo, não coloca na conta de Deus o que alguém, ser humano, fez com você, meu amor. Né? Não coloca, não. Fica em paz. Volta para a igreja. Fica na igreja. Às vezes a gente é hipócrita sem ser cristão. Né? Então não é só o cristão que é hipócrita. O problema é que quando é cristão parece que fica, né? Vem um murmurinho mais, gente. A gente é ser humano também. Exatamente. Pode seguir, Henrique. Tem mais aí, gente. Jesus amado. Parou não, Henrique? Pelo amor de Deus. Não, tem mais. Tem É a mais última, três é a última. aqui, ó. Não, mais três Sangue aqui. e fogo. Pelo que eu tô lendo aqui, ó, vai dar o que falar. Tomar até mais. Ô bispo, eu tô tomando café, tá? Só pra te avisar. Mas ele tinha a que Lívia falar. não queria que eu falasse bispo Cosme, meu amigo. Eu tô tomando coffee. Vamos lá. Por que precisamos confessar o pecado aos outros se Jesus já ouviu? Eu não tô Eu falei nem que aí. ia dar polêmica. Bom, falando de como a gente pode entender isso no âmbito de cura. A gente falou aqui sobre uma igreja que é um hospital, sobre uma igreja que é incorruptível, a noiva de Cristo. Quando eu confesso a Deus, eu peço para que esse Deus, que é meu Pai, ele me dê forças contra o pecado. Mas quando eu confesso para o meu irmão, eu alcanço rendição. Eu alcanço uma intimidade no corpo de Cristo que vai além do que o que eu poderia alcançar ali dentro da minha própria força. Sabe, orai uns pelos outros. É óbvio, você não vai ficar falando da sua vida para qualquer um. Você não vai abrir a sua vida como se fosse um livro para qualquer pessoa. Mas sim, é necessário caminhar com pessoas que nos levem para perto de Cristo. Sabe, eu olho para Jesus e Jesus, em todo lugar que ele passava, ele trazia mudança, ele deixava um rastro de transformação. Ele chegava no ambiente, o ambiente nunca mais era o mesmo. A gente, né, não sei aí quem tem costume de assistir séries, mas você olha pra The Chosen da vida, é legal porque assim, às vezes a pessoa ela fica com aquela preguiça de ler a Bíblia, então vai parar de ser preguiçoso, vai ler a Bíblia, mas é legal que você consegue ter ali mais uma forma de você olhar para a palavra de Deus. E é engraçado que como as pessoas mudam até o seu humor, né? Depois que Jesus ele passa, depois que Jesus ele faz uma transformação. Tinha uma pessoa que estava leprosa, Jesus ia lá, trazia cura, aquela pessoa ela era inserida na sociedade de novo, aquela pessoa começava a ser vista com outros olhos, a pessoa ela era alguém que carregava ali não conseguia andar, tinha problema na sua locomoção, então daqui a pouco, como assim? Você não era aquele que ficava à beira do tanque? Você não era aquele que não tinha mais como sair do ambiente que você estava? Não, pera, Jesus passou na minha vida. Eu não fico mais nos lugares que eu estava. Jesus, ele me trouxe uma transformação. Então, né, quando eu olho para isso e eu falo assim, poxa, eu vou confessar ao meu irmão, eu estou buscando ajuda no corpo de Cristo, na igreja verdadeira. Então, assim, o que eu posso te sugerir? Se talvez você é alguém que está começando hoje, é um novo convertido, você não tem pessoas ali que você fala, poxa, eu posso contar com essa pessoa para me ajudar. Procura um pastor, procura alguém que realmente você sabe que é sério, entendeu? Não, como eu já falei, não vai abrir toda a sua vida de torta direito, mas com sabedoria e com realmente pessoas sérias, busque ajuda, porque eu tenho certeza que você vai ter mais força nessa caminhada. Nós somos seres humanos, somos falhos, e às vezes a gente tem uma dificuldade de acreditar naquilo que é sobrenatural. E então Deus ele coloca essas pessoas imperfeitas, mas que carregam a luz de Cristo. Então hoje, quando eu tenho Jesus e eu entendo o poder do Espírito Santo no corpo de Cristo, eu mais você, como a palavra diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu consigo ver no Shell, não o Shell, mas eu vejo Cristo no Shell. Eu olho para a Lívia, eu não vejo só a Lívia, mas eu vejo Cristo na Lívia. Eu olho para o Henrique, eu não vejo só o Henrique, mas eu vejo Cristo no Henrique. Amém. Entendeu? Então é nessa união que eu encontro a verdadeira face de Cristo. Que bênção. Isso aí, por isso que nós caminhamos juntos, Vaso. Amém. É os dois João, gente. Tô aprendendo. Super poderosos. Esses daqui
Pra quem assistiu The Chosen, esses daqui são o João, tá? A referência minha é que eles são os João. Caramba, eu fiquei feliz agora, eu achava que era Pedro. Pode seguir. O que é unção e como saber se eu sou ungido? Meu Deus. Esse aí deve ser da Assembleia que perguntou. Eu também Esse acho. Ó, Você quer responder? vai na fé. Fica tranquilo. Olha só, eu tô achando que você trouxe aqui. Eu tô aqui só observando, Chão. Não, a unção é uma coisa assim muito, muito especial, né? A gente costuma dizer que, olhando de modo bem periférico, que quando uma pessoa ela desenvolve bem algumas coisas, a gente costuma dizer que ele foi ungido para aquilo, né? É óbvio, existe a unção para alguns cargos eclesiásticos, né? E isso é outra coisa, eu não vou adentrar nisso, mas eu entendo que quando você foi chamado para algo, a unção vamos trazer ela como chamado, né, Gui? Você já desenvolve mesmo sem ser oficializado, né? Por exemplo, eu já era um pastor antes de ser um pastor. Eu já cuidava de pessoas, eu já aconselhava pessoas, eu já visitava pessoas, eu já estava em hospital, ou seja, eu já estava cuidando de pessoas antes de eu ser um pastor. Tanto que eu não passei por presbitério, eu não passei por evangelismo. Eu fui de música, eu fui a diácono, né? Fui diácono anos, irmão, anos. E depois eu fui ao pastorado. Né, com 28 anos de idade eu fui consagrado a pastor. Hoje eu estou com 43, então Tá novo. já tem um tempinho aí. Então eu creio assim que a unção você não descobre quando alguém joga uma unção na tua cabeça, mas quando você começa a desenvolver mesmo sem ninguém ver. É isso aí. Né? Quando você começa a amar vidas sem ninguém ver, quando você começa a se dedicar a algo sem mesmo ninguém pedir. Então Deus está te chamando para algo. Então eu creio que isso é o chamado de Deus na tua vida, é a unção que Ele tem para você. Amém. Quer completar? Não, você falou tudo. Coisa boa, gente. Muito boa essa percepção. A gente lembra de Davi, né? E a gente vai lembrando de todos os outros profetas que antes de estarem num lugar, eles já tinham uma promessa, eles já eram uns ungidos, É que né? as pessoas, Lívia, as pessoas ligam essa questão de unção ao sobrenatural. E sabe o que eu acho interessante? Deus, ele pega pessoas que estão fazendo o natural. Boa, meu Deus. Deus, ele não pega ninguém que tá... Deus foi pegar Gideão aonde? No lagar, cara. Tava lá no lagar. É que as pessoas têm aquela concepção de, tipo, elas não têm acesso. De, tipo, ela pensa que é algo que ela não consegue chegar perto. Não é pra mim. Uma forma de autorização, né? Isso, exatamente. Tipo, não é pra mim. E na Cara, verdade... quem é o homem para desautorizar o que Cristo autorizou? Eita, vou rodar a cadeira. Aí falou que a Lívia gosta. Vou rodar a cadeira aqui. Operando eu, quem impedirá? Dá lugar, dá lugar. Vamos lá para a última pergunta agora. Eita. Essa daqui agora... Porque vocês terão surpresa, tá, gente? Não, tá acabando, a gente tá Eu tô acabando. até com medo já. Como me santificar? É possível se santificar a ponto de não ter pecados? Uau. Aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Por que a gente não pode atrelar não pecar com santificação? Porque o que é santificado? O que é santo? Vamos separar isso. Santo é aquilo que é separado. Então, o que é ser santo? É ser separado para aquilo que Deus ele tem para nossa vida. Então, cara, se Deus chamou a gente para, né, vem aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Na verdade, a gente vai viver uma vida inteira, enquanto a gente estiver nessa terra, todos os dias, uma renúncia, sabe? Não existe um nível de santidade a qual eu vou me tornar a quarta pessoa da Trindade na terra e vou brilhar a luz dos santos e não ter mais pecado. Infelizmente, não existe isso. Seria muito fácil. Mas o que a gente pode ter como uma segurança é que em todas as dificuldades da nossa vida, mesmo com os piores pecados, porque não existe esse negócio de pecadinho e pecado grande, não existe. Todo pecado nos separa de Deus, todo pecado nos deixa destituído da sua glória. Então, eu digo que, para resumir, né, mesmo com pecados, busque santidade. Mas
eu pego todo dia, então todo dia busque mais santidade. Davi, ele pecava, e ele era um cara que pecava feio. Ele não faz. É tipo aquele negócio assim, ó. Não era um pecadinho, né? Se é pra fazer uma coisa fazer direito, errada, vamos fazer errar direito. Esse era Davi. Só que ao mesmo tempo que esse cara errava de uma forma assim escandalosa, a sua renúncia e o seu arrependimento também era escandaloso. É isso aí. Tá? Então, assim, busque santidade independente A ponto do dele momento. ser reconhecido como um homem segundo o O coração de Deus. exatamente. Exatamente. E aí você olha pra Davi e fala, cara, Davi, teve tantos outros aí, poderia ser... Não, foi Davi, cara. É. E olha que chave, né? Ser um homem segundo o coração de Deus, não precisa soltar raio pela mão, não é Não. aquele que tem dom, pelo contrário, é aquele que se arrepende. É. Dia após Uau. dia. Você falou tudo. Top. O profeta João não fez nenhum milagre. É. Ele só preparou o caminho. Anunciou. Ele só anunciou. E foi um dos maiores profetas da Bíblia do Novo Testamento, cara. Qual o milagre que o João fez? Arrependei-vos, raça de víboras. É chegado o reino dos céus. Seus bandos de... Arrepende. E aí a gente olha, não, pra gente estar linkado, pra gente viver santidade, a gente tem que operar isso, tem que operar... Quem te falou isso? Você tem que viver o ordinário É isso. de uma forma sobrenatural. Como assim, pastor? A minha vida natural, trabalhar, estudar, faça com excelência. É. Porque a gente costuma achar que a santidade é aquilo que nós vivemos dentro da igreja. E na verdade não. Desculpa eu te decepcionar. Santidade é aquilo que você vive fora da igreja. Isso aí. É muito fácil eu chegar na igreja, levantar as mãos, chorar, falar em línguas. É muito fácil. Agora, o que eu estou fazendo do lado de fora? Então, assim, em questão à santidade, nós nunca vamos adquirir uma santidade que nós não vamos pecar. E aí pode ser todo tipo de pensamento, pode ser atitudes, você vai errar, cara. Só que tenha consciência, do mesmo modo que você pode errar, existe sempre o pai do filho pródigo te esperando de braços abertos. E existe uma diferença, né, Shell? Esse negócio de pecar e viver no pecado são coisas completamente Sim, diferentes. sim. A gente não tá aqui dando carta livre para você pegar e, então eu vou viver no pecado e me arrepender logo em seguida. Não, não é isso. A verdade é que mesmo com as falhas que nós carregamos, porque vai ter dia que você vai acordar desanimado, com dúvida, às vezes com a fé um pouquinho esmurecida. E, cara, quem não passa por esses momentos de fraqueza espiritual? Só que mesmo nesses momentos, se você se atém a tudo isso que a gente já falou aqui hoje, que é a intimidade com Deus, você vai ter forças para se manter santo, santificado. Então, essa é a grande diferença. Eu não vou viver uma vida pecaminosa. Mas mesmo vivendo uma vida de santidade, buscando santidade e buscando ser a imagem e semelhança de Jesus, eu ainda sou ser humano, eu ainda tenho as minhas dúvidas, eu ainda enfrento os medos da minha alma, entende? Então é isso que a gente tem que compreender, que enquanto eu estou nessa terra, enquanto eu sou um ser humano com carne e osso, eu vou ter essa luta. E glória a Deus porque o Espírito Santo está conosco, sabe? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Amém? Isso aí. Amém. Isso aí. Muito bom. Gente, pra finalizar, porque acabou. Já, foi tão Muito rápido, né? Muito rápido. Ó, nem doeu. Eu te mandei um vídeo. Eu queria que você... O Michel vai assistir um vídeo que mandaram aqui. Ixi, E o Gui vai assistir um vídeo que mandaram aqui. meu Deus. Oi, amor, tudo bem? A gente tá aqui pra dizer que você é muito especial, que você é um grande homem de Deus, um grande amigo, um grande esposo, um grande pai. A gente te ama muito e eu não sei o que seria da minha vida, da nossa família sem você. A gente te ama, beijo. Aí vocês me quebram. Mas essa é a ideia, gente. A ideia é quebrar mesmo. O Shell tem essa fama de chorão, mas eu nem posso falar muito, que eu já tô aqui, ó. Eu sou ó. o chorão. Eu sou o chorão Ele já tá querendo chorar, nem chegou o vídeo dele, já tá querendo chorar. eu sou. Ele nem Os viu jovens ainda. fizeram uma comigo essa semana que... Eu sei. Você sabe, você gravou também. Cara, o que dizer, né? O que dizer? Eu tava falando hoje pra minha esposa e pra minha filha, né? São meus combustíveis. Às vezes a gente tem aquele momento de tipo, ai meu Deus do céu, né? Olha por mim. Aí Deus, ele simplesmente mostra o simples,
os detalhes. C.S. Lewis, ele vai ter uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim: não há nada mais extraordinário do que um homem ordinário com a sua esposa e filhos ordinários, vivendo a sua vida ordinária, com dias totalmente ordinários, ou seja, comuns. Sabe, a gente tá tão preocupado em viver coisas extraordinárias, grandes e sobrenaturais, que a gente esquece que nosso Deus é um Deus de detalhes. Uau. Então, assim, eu agradeço a Deus, porque se não fosse essas pessoinhas aí, eu não sei o que seria da minha vida. Essas pessoinhas são maravilhosas. Ai, amo demais, amo demais. É Amo isso demais aí. minha esposa, amo demais minha filha, vocês são realmente o meu maior tesouro. Isso aí. Obrigado. Uau. Agora, tá vendo? Pesou o clima aqui, hein, pastor Michel? Pesou o clima aqui. Ele já nem viu dele e já tá chorando. Os caras vão querer fazer eu Mas chorar. calma, segura. Tira o óculos. Vamos lá. Respira. Não, deixa o óculos 1, aqui 2, que 3. desfaz. Oi, amor, passando aqui para deixar um recadinho para você, dizer o quanto você é importante para mim e para o Felipe, o quanto você é especial. Amamos estar do seu lado, amamos ver você servir o nosso Deus e desejamos que Deus continue te usando grandemente na obra dele e assim dentro do nosso lar, tá? Te amamos muito. Um beijo. Agora pode chorar. É difícil quando a gente fala de família, né? Eu sou totalmente João quando as pessoas se referem a mim para me ferir, mas sou totalmente Pedro quando se refere à minha família para ferir. Eu arranco a espada, cara. Então eu falo para você uma coisa, é minha base. Só quem viveu onde eu vivi e Deus me tirou de onde tirou pode valorizar isso que eu estou dizendo hoje. Então eu sou muito grato. Como eu falei, eu sofri muito com essa questão de paternidade. Mas eu também entendo que quando Deus cura pessoas feridas, é para que elas possam servir naquela área. Hoje eu posso dizer que eu sou um pai. Hoje eu posso dizer que eu cuido dos meus filhos, cuido do meu Felipe. Mesmo quando lá atrás eu não tive um pai para cuidar de mim, tá? E Deus me sarou, Deus me curou. Hoje eu posso dizer que eu sou completo em Deus. E mesmo não tendo vivido aquilo lá atrás, Deus sarou a minha ferida para que eu pudesse ser um pai para eles, para que eu pudesse ser um bom marido. Então eu louvo muito a Deus pela minha família, pela pastora Daiane, minha Dai, Felipe, amor da minha vida, meus filhos, meus netos. Eu sou muito isso, família. É como o Gui falou, essas coisas simples. Durante muito tempo eu olhei para coisas, né? Você queria coisas grandes, né? E Deus fez eu ser curado para entender que Ele já me deu a maior Isso das aí. coisas, Não tem preço. que é uma família. Não tem preço. O resto, cara, é só eternidade. Obrigado, Muito gente. bom, gente, muito bom. Que tem precioso, né, Henrique? Sensacional estar com eles aqui. Olha, o que vocês contaram aqui, basicamente o que eu vivi também. Por causa que, quando o pastor falou dos 15 anos, eu com 15 anos em 2004, há 20 anos atrás, eu recebi, tipo, no meio de um culto, uma profecia, tipo, falou, o bispo falou, você vai levar a palavra de Deus. E eu fiz o quê? Tentei fugir. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Foram várias vezes. E hoje, onde eu tô? Aqui, conversando com duas feras que tiveram a mesma experiência que eu. Que bênção. Que bênção. Deus, ele tem jeitos especiais e muito específicos de fazer a vontade dele. E eu acredito muito que é isso, né? A união dessas diferenças, ele traz vida. Como o Xabem falou, né? Ele é especialista em pegar a nossa dor, pegar a nossa fraqueza e transformar em algo valioso, algo que reluz o ouro, né? A tua graça me basta e o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Uau. Então, eu olho muito para o que Paulo ele fala e que ele vive, isso me remete a muitas coisas do que eu vejo Deus fazendo não só na minha vida, mas de todo aquele que se entrega a essa filiação. Então, assim, acho que se eu posso dizer uma última coisa é que se talvez você ainda tenha enfrentado
né? Esse espírito de abandono, esse sentimento de, cara, eu tô sozinho no mundo. Não, existe um por você. E ele pagou um alto preço, um preço que ninguém poderia ter pago. E ele ama você antes mesmo de você entender o que é o amor dele. Então, assim, se você abrir o seu coração e abrir a sua vida para viver esse amor, eu tenho certeza que nunca mais você vai ter falta. Uau. Muito bom, muito bom. Quer dar algum recado vocês? Quer deixar o arroba de vocês? Fiquem à vontade. Porque agora a gente já acabou o programa, né, gente? Então, vou deixar eles só considerarem aqui. Da última fala aqui sobre paternidade, o que quiser falar aí do arroba dos jovens. Opa. É essencial, para encerrar esse assunto de paternidade, a paternidade, ela bem resolvida, é quando Deus ele fecha uma ferida. É isso aí. Né? E quando Deus fecha uma ferida, ele libera uma unção sobre essa pessoa. E essa unção, eu acho interessante que quando essa unção é liberada e esse ministério é sarado, né? Essa ferida ela serve para curar outras pessoas. Ou melhor dizendo, essa pessoa que foi ferida, que foi sarada, ela serve para curar outras pessoas. E eu acho isso super interessante. E o final, eu ouvi uma frase uma vez que dizia assim, que o final não é vencer algo, mas o final, a melhor coisa é você replicar vencedores. Né? É replicar pessoas que vencem isso. E você só tem autoridade de algo quando você vence esse problema. Por exemplo, eu só posso pregar sobre paternidade hoje porque eu venci isso. T.J. Jakes, Bispo T.J. Jakes. É difícil esse nome, né? Ele fala algo muito interessante sobre a uva. E até anotei aqui. Poderia ficar só no fruto, mas para que o vinho seja criado, a uva precisa ser esmagada, pisada. Então, para a gente dar frutos, ou melhor, para nós sermos eficientes naquilo que Deus nos criou, às vezes vai ser necessário ser pisado. Às vezes vai ser necessário nós sofrermos. Às vezes vai ser necessário ser esmagado. Mas quando você esmaga a uva, ela sai o vinho. E o vinho, cara, para quem sabe, é alegria. Amém. Então fica aí, se você está sofrendo de paternidade, fique em paz. Deus quer te curar, para você Amém. ser um gerador de milagres para outras pessoas. Obrigado, viu, gente? Obrigada. Quer deixar o arroba dos meninos, dos jovens, de vocês, para o pessoal acompanhar vocês? O meu, eu confesso, minha esposa até brigou comigo. Ela falou assim, amor, você precisa arrumar o seu. Faz tempo que você tá lá e tem que dar uma arrumadinha. Meu Instagram é @guitrivinho, né? Mas eu vou dar uma arrumadinha nele lá. O dos jovens, a gente tem feito ali um trabalho bem legal. Realmente uma galera que tem crescido muito na presença de Deus e, bom, dispensa comentários, né? Isso aí. Refúgio Movement. Então dá uma atençãozinha lá, curte. Como que é o nome? Refúgio Movement. Você sentiu, né? Americano. Sentiu o professor de inglês aqui, gente. O meu é Opa. Michel Ulisses 01. Você acha lá, tô lá. É o 01, hein? É quase 01, bom. é o 01, tem um outro lá que eu não tenho mais acesso. Michel Ulisses 01. Pronto. É isso, gente. Eu agradeço a vocês por virem, por estar aqui, por compartilhar toda essa sabedoria aqui com a gente. Obrigado, Henrique, também. Eu que agradeço Por- mais uma edição. por estar agradeço aqui, os né? pastores por estar conosco hoje. E que o que eles falaram aqui possam alcançar muitas pessoas, muitos jovens, que a gente Amém. sabe que tem muitas pessoas que estão perdidas aí e desviadas É do isso caminho do aí. Senhor. Agora, mais uma vez, agradecemos a presença de vocês aqui. E até uma próxima vez. Amém. É isso eu aí. espero ser convidado de novo. Não, vai vir. Eu vai ter que ter um dia de eu trazer a todos os torta de pastores. frango estava muito boa. Olha, dispensa comentário dessa tortinha também. Ó, Gente, muito obrigado. satisfação. Você que não segue ainda, segue lá, @praise_cast. Acompanha esse programa. Quando ele for lançado, gente, antes vocês já vão sentir como que vai ser. Mas quando for lançado, meu amigo, você vai ver aqui como que vai ser terrível. Esses meninos aqui trouxeram palavras abençoadoras demais. E fica com essa palavra no seu coração que eles falaram aqui agora, que o Espírito Santo falou muito comigo. Sobre as pisaduras dele, nós fomos sarados. E através desse exemplo, a gente, com as nossas dores, vai sarar outras pessoas. Isso aí. Então fica com isso no seu coração. Obrigado por acompanhar a gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Falou.